Muito boa tarde, estamos começando mais uma otimização semanal e hoje a gente completa 6 meses de programa, a gente está muito feliz com isso. Toda semana, toda segunda-feira, a gente está aqui, eu, Cadu e a Flávia. Na verdade, a Flávia hoje está ali do outro lado da telinha, né? Hoje ela teve uma... não acordou muito bem, então o Cadu hoje está com a gente aqui durante todo o programa. Mas estamos muito felizes com mais um programa, mais uma otimização semanal junto com vocês. Bom dia, Cadu. Bom dia pessoal. Desejo a Flávia deve estar acompanhando a gente aqui ao vivo, as melhoras, uma rápida recuperação e na próxima semana, se Deus quiser, ela vai estar com a gente novamente. Exatamente. E hoje eu vou dar aqui a escalada, geralmente é a Flávia, né? Mas vou dar aqui a responsabilidade. E a gente vai falar hoje sobre, claro, otimização, atualização, desculpa, e também no limite de rastreamento do Googlebot, que diminuiu de 15 megas para 2 megas. Então, será que essa página está sendo cortada? E nessa pegada de novidades, temos também o Google falando que vai facilitar a importação de conversa do ChatGPT para o Gemini. Mas o Bing também não ficou para trás essa semana e, para melhorar a experiência do usuário, ele lançou a busca em múltiplas etapas. A gente vai saber já já o que é isso. E Cadu vai explicar para a gente por que o Google e o Bing não recomendam o de Markdown para as LLMs. Vamos lá para o nosso programa com a primeira notícia. Deixa eu até compartilhar aqui a minha tela. E a primeira notícia é sobre o Google Discover, né? No dia 5 de fevereiro, agora, dessa semana, ele lançou um core update específico ali, específico para a língua inglesa inicialmente, mas ele pretende expandir para outros idiomas. E essa atualização, deixa eu até colocar aqui um outro. Essa atualização ela vai levar ali em torno de 2 semanas, né, para ser concluída. E teve 3 itens principais que ela levou em consideração. Tá? O primeiro deles é a relevância local. Então, sites que produzem um conteúdo relevante para a região estão baseados, ganham prioridade. E eu vejo bastante isso, né? Por exemplo, site de notícia local. Ele geralmente tem um bom volume de acesso, sabe? Vai muito bem ali no Google Discovery. Guerra também ao clickbait, né? A gente, quando cria conteúdo, e até pensando em Discover, a gente quer aparecer bem na SERP, SERP não. É uma SERP também ali no Discover. E a gente quer aparecer, ter cliques, quer que o usuário pare e clique no nosso anúncio. E muitas vezes o anúncio, a chamada ali, o título, ele é exagerado. E o Google está indo contra isso, né? Porque o foco é a qualidade e não clique sujo, vamos dizer assim. E uma outra coisa que o Google colocou aqui, né, que é em relação ao toque aprofundado. O Google ele está indo muito nessa avaliação de autoridade, de expertise, e então o seu conteúdo ele tem que ser muito bom, né, mas não somente um conteúdo isolado. O Google fala que o seu site ele tem que ser bom no tópico, né? Cobrir todos os tópicos, e não um conteúdo isolado sobre, sei lá, cinema ou alimentação, se o seu foco não é esse do seu site. Então, o Google está de olho nisso. Então, como SEO, né, há 16 anos, eu sei que é bastante difícil a gente criar conteúdo dos tópicos, uma tarefa bem complicada e até operacional, né? Então, é por isso que na próxima semana a gente vai lançar aqui na Niara uma ferramenta que vai automatizar essa parte complexa, né? E ela se chama Mapa de Autoridade. Eu falei próxima semana, mas esse mês ainda. Senão o Cadu vai me chamar a atenção aqui. Esse mês ainda a gente vai lançar essa ferramenta e você vai conseguir analisar ali praticamente com um clique, né? Diagnóstico de cluster, gap, e também
criar o seu calendário de conteúdo. Então, se você quer preparar a sua empresa para dominar o cluster do seu nicho, a hora é agora. E, claro, Niara vai te ajudar também com isso. E nessa pegada de novidades, a gente está trazendo uma novidade do Gemini, né, do Google Gemini, para usuários do ChatGPT. Tá? Então, deixa eu compartilhar rapidinho aqui com vocês. Então, basicamente, o Google ele vai facilitar a importação de conversa do ChatGPT para o Gemini. Por que isso aqui é interessante? Né? Primeiro que tem muita gente que está deixando de usar o ChatGPT e está passando a usar o Gemini, então isso vai facilitar a importação de conversas antigas que você tenha na sua conta do ChatGPT, né? Mas também tem pessoas que utilizam várias IAs ao mesmo tempo, utiliza o Gemini, utiliza o ChatGPT, utiliza o Cloud e por aí vai. Então acredito que isso aqui vai facilitar bastante a conexão entre essas conversas que você tem paralelamente com outras IAs, para que você possa continuar essa conversa no Gemini. Eu, inclusive, sou um exemplo disso. Eu utilizo bastante o Cloud, porque ele é muito bom, um modelo muito bom para código. O Gemini não é tão bom assim para código. Então, muitas vezes eu converso sobre código no Cloud e depois eu migro minha conversa para o Gemini para seguir a conversação, para falar de planejamento de projeto, para falar sobre alguma outra coisa que o Gemini acaba sendo melhor do que o Cloud. Então, isso aqui é muito interessante. Mas vale ressaltar que esse artigo aqui diz que as conversas que são importadas, elas servirão como treinamento da IA do Google, tá? A gente precisa ainda verificar o que vai acontecer com as conversas do ChatGPT pago ou das versões Enterprise, mas o artigo diz que essas mensagens vão ser usadas para o treinamento. Então, muita atenção antes de fazer essa migração, a partir do momento que esse recurso estiver disponível para você. Se você não tiver nenhum problema de compartilhar a conversa para ser treinado, ok, não tem com que se preocupar. Mas caso você utilize o ChatGPT na sua empresa, por exemplo, isso pode ser um problema de privacidade, tá? Então fiquem atentos a isso. Sim, sim, essa privacidade é bem importante, né? A gente, quando escolhe, às vezes, enfim, uma IA, a gente não se preocupa com isso, mas bem lembrado em relação a isso. E um outro item, né, um outro tema, na verdade, que está sendo bem avaliado, enfim, até agora um artigo da Lily Ray falando sobre conteúdos de lista, né, de autopromoção de listas, eles estão sendo rebaixados pelo Google, né? Deixa eu até compartilhar aqui, né? Segundo a Lily Ray, né, ela fez ali uma análise que analisou diversos sites que criavam listas de autopromoção, e essa lista é, por exemplo, 10 melhores agências de marketing, os melhores softwares de 2026. E o que ela percebeu foi que esses sites, né, na verdade, essas páginas, elas tiveram uma queda no tráfego ali de 30%, 40% e até 50% de queda ali no tráfego. E o que ela percebeu foi o seguinte, na verdade foi uma conclusão, né, e até o Google fala sobre isso em relação a como você deve criar conteúdo. Porque esse conteúdo que você cria, ele tem que ter uma experimentação, vamos dizer assim, né? A pessoa realmente tem que experimentar as 10 ferramentas que ela vai citar ali para realmente dar a conclusão dela se é boa ou não. E a maioria dessas listas não tinha isso, né? Não tem isso. A pessoa, o site apenas escreve para se autopromover. Então, essas páginas caíram, né? Estão caindo ali e porque elas têm o intuito apenas de manipular a intenção comercial e acaba tendo ali uma quebra de confiança. Eu, por exemplo, né, acho que vocês podem até comentar aqui no LinkedIn ou no YouTube, mas eu, por exemplo, quando eu vejo um artigo ao artigo de lista, né? 10 agências de marketing ou 10 melhores ferramentas, poxa, eu fico com o pé atrás. Pô, será que é boa? Será que
somente é uma autopromoção? Bem, então o Google está vendo isso e, enfim, está rebaixando. Então, se você tem esse tipo de conteúdo no seu site, né, não vou nem dizer para você parar de fazer, mas, enfim, seja transparente, compare realmente, tenha critérios, invista em conteúdo focado no produto que mostre como você resolve o problema, sem precisar ali, vamos dizer, fingir, né, que testou as 10 ferramentas. Então, essa seria a nossa dica em relação a esse tipo de conteúdo, né? Mas eu vou mostrar também aqui outras novidades que a gente tem na SERP, teve na SERP essa semana. Deixa eu compartilhar aqui. Uma dessas novidades foi que o Google está testando uma alternativa, vamos dizer assim, aquelas perguntas frequentes. Então, agora, está testando essas perguntas de follow-up no final ali do AI Mode. Então, são perguntas relacionadas à busca, né, que você está fazendo, à pesquisa que você está fazendo, e, e a ideia é que seja bem parecido, vamos dizer assim, com o People Also Ask, que você continue naquela conversa ali com o Google. E tem uma outra, deixa eu compartilhar aqui, que essa foi uma dica até que a Rayane Batista, ela compartilhou essa semana, que ela fez uma pesquisa ali no Google e o anúncio, eu sei que a gente fala mais de busca, não tanto de anúncio, mas achei bem interessante esse tipo de resultado. E a Rayane mostrou aqui um anúncio que mostrava a quantidade de visitas que esse site, ou que enfim, esse anúncio específico teve no último mês. A Unidas, por exemplo, teve ali 100 mil visitas no último mês, vai estar 10 mil visitas no último mês. Acho que, até como ela comentou aqui, né, querendo ou não, gera uma confiança. As pessoas que acessam, né, que vêm ali na SERP do poxa, a Unidas recebeu ali mais de 100 mil visitas no último mês, acaba, tende a clicar nesse anúncio mais do que nos outros, né, gera mais confiança ali. Então, eu não vi esse tipo de anúncio ainda, até pesquisei aqui, mas, enfim, pode ser um teste, pode ser que vá para todos os usuários ou não, vamos esperar nas próximas semanas, e a gente fala aqui para você como que, se foi para o ar ou não, essa novidade do Google Ads. Mas, Cadu, sei que tem mais novidades do Google, né? Tem novidade, principalmente para a galera do SEO técnico. O Google introduziu novos limites do Googlebot, né, do rastreador do Googlebot, para quem está acostumado a lidar com Crawl Budget e agora o Token Budget, né, que é a nova moeda de troca do Google, das AIs principalmente, em relação à quantidade de dados que leem dos sites. Então a mudança basicamente é que o rastreador do Google agora ele tem limites de rastreamento. 2 megas para HTML ou outros tipos de arquivo, né, como CSS e JavaScript, e os primeiros 64 megas de um arquivo PDF. Importante ressaltar aqui que esses 2 megas eles são referentes ao tamanho do arquivo descompactado. Tá? A maioria das páginas, a maioria dos sites utilizam gzip ou Brotli para compactar o envio dos dados, principalmente HTML, mas a maior parte dos dados são compactados para otimizar a banda e entrega, mas ele vai levar em consideração o arquivo descompactado, tá? Então, se você tem uma página com HTML, CSS, JavaScript, imagens, outros arquivos, você pode verificar aqui quais são os formatos que entram no limite de 2 megas, e no caso do PDF são 64 megas. Por que é importante, por que eu estou trazendo, ressaltando a questão do descompactado? Porque se, digamos que você tenha uma página com 3 megas descompactadas, o que vai acontecer? O Google vai ler os primeiros 2 megas e o restante ele vai simplesmente ignorar. Tá? Então, se você tiver algum conteúdo visível no final do arquivo, como, por exemplo, dados estruturados, menus de navegação no footer, que são relevantes para o rastreador, se esse conteúdo tiver acima do limite de 2 megas,
ele não estará visível para o Googlebot, tá? Então, é muito importante que vocês analisem o conteúdo do site. Primeiro, obviamente, o tamanho, se ele está próximo desse limite, e esses conteúdos que são importantes para o robô, se eles estão posicionados no início do código ou no final do código. Se estiver no final do código e você estiver acima do limite, o ideal é você, obviamente, diminuir, se não for possível, pelo menos subir esse conteúdo mais para o topo do arquivo. E eu sei também que não sei se você comentou, Cadu, não peguei tudo, mas é, esse 2 mega para cada requisição. Sim, para cada requisição. Vamos supor que eu Tudo. tenho um site, na verdade é assim, eu tenho uma página HTML. Ele vai analisar se o HTML tem mais de 2 megas, se o CSS tem mais de 2 megas, se o JavaScript tem mais de 2 megas e outros formatos de arquivo. Vou dar um exemplo. É muito comum alguns sites utilizarem Base64 para renderizar a imagem. E para esse caso especificamente, é horrível. Por quê? Porque o Base64 é uma string gigantesca e se você tiver uma quantidade muito grande de imagem na página, as chances do teu HTML descompactado ser maior do que 2 megas é muito grande. Tá? Então, nesse caso, primeiro que o Base64 já não é recomendado. Então, o ideal é você alterar para um formato de imagem para poder cair dentro digamos, da cota de 2 megas da imagem. Tá? Que ainda não é o ideal, mas você pelo menos está dentro da cota de 2 megas da imagem. Tá bom? Então, esse é um problema. Um outro problema é caso o teu site seja, seja JavaScript renderizado no cliente, que é o client-side rendering. Tá? Não é recomendado você utilizar o client-side rendering, mas a gente sabe que tem casos que não tem muito o que fazer e acabam optando por essa estratégia. Nesse caso, qual é o risco? O arquivo JavaScript, normalmente, ele tem um arquivo que ele chama de bundle, que ele concentra todos os JavaScripts do projeto lá do site. O ideal é que você utilize estratégias de split do código. Porque se você concentrar todo o JavaScript ali dentro, existem, dependendo do tamanho do site, da complexidade, grandes serão as chances do arquivo superar os 2 megas descompactados. Tá? Então, essa é a estratégia que você pode utilizar. O CSS é a mesma coisa. Existe o split de CSS. Se você tiver tudo num CSS só e ultrapassar os 2 megas, tentar fazer o split do CSS para diminuir o tamanho do arquivo e, obviamente, consequentemente, melhorar a experiência do usuário. E aí tem até, a gente publicou um artigo na Niara hoje sobre isso, e tem duas dicas que a gente pode dar para como você pode analisar esse tamanho do código, né, vamos dizer assim. Uma é com o inspecionar do navegador, né, Cadu? Então, ali você já sabe inspecionar, network, você tem ali realmente o tamanho do teu HTML, né, baixado ali, e também, lá no Search Console, se você inspecionar uma página e for ali no HTML, né, na página rastreada do HTML, ver captura, enfim, no HTML, você vai conseguir também identificar se o Google chegou até o final ali da tag, né, final ali da página, se ele conseguiu ler todo o código. Se ele não conseguiu ler todo o código, vai estar ali, né, o que ele conseguiu ler. Por isso que é importante você também verificar essas ferramentas, mas tem alguns tipos de sites, por exemplo, acho que e-commerce, que tem aquelas listas enormes, né, de produtos, ou portais de notícia, enfim, tem alguns sites ali que são mais propensos a ter esses problemas, né? Outros, acho que a maioria, acho que não, né? A maioria é bem leve em relação a isso. 2 megas é muita coisa para HTML, JavaScript, CSS. Eu acho pouco provável que. Eu acho que a maior parte dos sites não vai entrar nesse limite, porque realmente seria muito conteúdo para 2 megas, mas ainda existe a possibilidade disso acontecer. Então, se alguém já tiver problemas de peso na página, uma página HTML que tem 1 mega comprimida, muito provavelmente ela tem mais do que 2 megas sem estar comprimida. Então é importante ficar atento a essas coisas porque vai impactar no rastreamento. E vai impactar também nas IAs que fazem o rastreamento da página, porque as IAs que dependem do rastreamento do Google, o Gemini a gente sabe que oficialmente ele depende, mas
Existem outras que extraoficialmente estão usando. Então, elas vão acabar sendo impactadas também. Sim, sim, sim. E vamos mudar um pouquinho agora de buscador, vamos agora para o Bing. Eu sei que o Bing tem também novidade essa semana. Ah, lá. Essa semana o Bing implementou a busca em múltiplas etapas. E o que significa essa busca em múltiplas etapas? Eu vou até compartilhar minha outra tela, porque já está no ar. Você pode testar também no seu navegador, né? E verificar se está no ar. Mas o que acontece? Quando você faz uma busca aqui no Bing e você vai descendo, ó, aparece agora aqui, ó, Ask a Follow-up. Então, e até em outras queries também, em outras buscas, pode ser que apareça aqui do lado desse campo já algumas perguntas direcionadas, vamos dizer assim, né, em relação ao tema. Mas o que esse campo aqui de Ask Follow-up ele significa? Você vai conseguir conversar, tá? Continuar, na verdade, a conversar com esse tema inicial que você colocou. Eu coloquei aqui eleições, deixa eu perguntar aqui, eu esqueci. Eleições em Portugal 2026, a eleição que foi ontem. Então, eu posso continuar a perguntar aqui alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, é, quem ganhou a eleição desse. Ih, coloquei errado, mas acho que ele entendeu, né? Então, eu posso continuar a conversar aprofundar nesse tema aqui específico. A ideia aqui do Bing é dar uma melhor experiência para o usuário, né? Que ele fique na tela, que ele, enfim, permaneça ali, tenha uma melhor, é, não só experiência, mas até o melhor resultado também. Então, pelo menos aqui em Portugal já está no ar, depois me digam, né, se já chegou aí no Brasil. Eu até fiz questão aqui de testar também com palavras em português, tá? Para vocês verem que está realmente no ar em todos os idiomas. Ó, apareceu aqui também, ó. Vamos lá. E, então, já é um avanço também, que é até um pouco melhor, eu diria, que com o Google, né? Eu gostei mais dessa experiência aqui do que no próprio Google. O que você achou, Cadu? Sim, achei interessante. E lembra muito o próprio follow-up questions do Gemini, né? Do AI Mode, perdão. Mas assim, essa nova forma de navegação dele, vale ressaltar que é uma cópia do Perplexity, né? O Perplexity introduziu essa experiência, acho que desde o início, pelo menos no mínimo aí uns 2 anos que o Perplexity já faz isso. Mas é interessante ver que o Bing, as próprias LLMs, assim, você copiar uma funcionalidade do seu concorrente não é necessariamente uma coisa ruim, é algo que, se funciona, faz sentido você trazer para que as pessoas tenham uma melhor experiência. E facilita também o fato de quando você está trocando de LLM, quando você tem recursos que estão presentes no anterior, isso também acaba facilitando, porque aí você fica com uma, digamos assim, uma funcionalidade a menos na sua tomada de decisão se vale a pena trocar ou não. Então, eu acho que é super válido esse tipo de experiência. Volta e meia eu dou uma olhada no Bing, porque tem coisa bem, bem interessante que eles estão lançando. Mas você comentou agora um pouco sobre. Não Crawl Budget, qual o nome que eu dou? Token Budget, né? Token Budget. E eu sei que tem também algumas sugestões, algumas recomendações, vamos dizer assim, do Google e do Bing em relação a como você tem que escrever o seu código. Sim, sim. Na verdade, é um debate que surgiu recentemente na comunidade sobre a criação de páginas em Markdown, conteúdos em Markdown, para facilitar a leitura das LLMs, para que elas não precisem, digamos assim, interpretar código HTML, já que quando elas entram no site, ela não vê só o conteúdo, ela vê menu de navegação, ela vê footer, tem um monte de informação ali que não é relevante, que ela precisa filtrar para efetivamente extrair o conteúdo e usar, seja para pesquisa, seja para treinar, seja qual for o fim, o objetivo da LLM. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês, porque eu tenho uma opinião muito pessoal e forte em relação a isso, do porquê que eu discordo
disso, né? Isso, na verdade, assim, foi algo que eu até pensei em fazer um tempo atrás, mas, obviamente, rapidamente depois de fazer minhas pesquisas, eu desisti dessa ideia. Um dos primeiros motivos, né? Então, aqui, o título fala que o Google e o Bing não recomendam a criação de páginas Markdown para LLM, né? E um dos motivos é que, tecnicamente, você pode ser penalizado por cloaking, né? Cloaking, para quem não sabe, quem não é técnico, é você ter diferentes formatos de conteúdo para o mesmo conteúdo, basicamente. É como se fosse um conteúdo repetitivo. Né? E aí, a conversa foi entre a Lily Ray, né, sobre isso, e o John Miller do Google respondeu que, do ponto de vista dele, não tem nenhuma necessidade de você fazer isso, porque elas já são treinadas para ler e interpretar, né, renderizar páginas web. Todos os robôs já fazem isso. As IAs, de uma forma geral, elas são muito boas com código, muito boas. Para quem trabalha com código sabe disso. Então, é muito pouco provável que elas tenham alguma dificuldade em entender o código HTML e extrair o que realmente é importante. Né? E aí o John Miller ele emenda o seguinte: já que as IAs conseguem ler imagens, por que você não transforma a sua página inteira numa imagem? Acho que é uma provocação interessante. Talvez seja mais fácil do que você transformar em um arquivo Markdown. Né? E aí eu vou trazer aqui o porquê que eu discordo dessa abordagem. Tá? O primeiro ponto que eu acho que é o mais fácil das pessoas entenderem é que se você decide criar um mesmo conteúdo, mas num outro formato, você vai gerar uma demanda para o seu time de tecnologia. Quem trabalha com SEO sabe o quanto é difícil você conseguir atenção e priorização do time de tecnologia para fazer qualquer coisa. Então, se você demanda para o time de tecnologia, pessoal, a partir de hoje, a gente, além das páginas HTML, a gente também quer gerar páginas Markdown. Eles vão ter que se virar nos 30 para saber como fazer isso de forma, digamos assim, que vá funcionar, né? Mesmo a gente sabendo que não é uma prática recomendada, porque basicamente eles vão ter que pegar o conteúdo e utilizar alguma ferramenta para traduzir do HTML para o Markdown. Eu que trabalho com isso na minha área, e a gente faz isso na minha área, não é muito fácil, embora existam várias formas de você fazer isso, não é muito confiável, tem várias falhas no processo, tá? Então você basicamente está gerando uma demanda para o time de TI para uma solução que não necessariamente vai te dar resultado, né? E um outro ponto em relação a isso é que existem alternativas para resolver esse problema. Hoje você tem a primeira solução para isso, basicamente, é você escrever um HTML semanticamente correto. Né? As IAs, os robôs, a primeira tag que eles olham quando acessam o teu site é a tag article, que é a tag que tem o conteúdo do teu site. Se você estiver usando uma tag div ou qualquer outra tag que não seja uma tag semanticamente correta, que no caso é o article, ela vai ter dificuldade de ler o seu conteúdo e entender aonde está o conteúdo. De tudo que eu estou vendo aqui, menu, banner, de publicidade, sidebar e footer, aonde está esse conteúdo? Então, você utilizar o HTML semântico já ajuda as IAs ou os robôs a lerem o seu conteúdo. Mas, além disso, você tem o feed RSS, você tem o próprio sitemap, que ajuda a encontrar as páginas. Você tem versões da página, por exemplo, para mobile, que você pode colocar no código como usando aquele link rel alternate. Isso não o Google ele entende que isso é uma página alternativa e não é cloaking. Então você tem essa possibilidade. O próprio PWA é uma alternativa, né? Enfim, tem várias outras formas que a web já te traz, tecnologias que já existem há pelo menos 20 anos, para que os robôs consigam encontrar seu conteúdo facilmente. Então, assim, eu não acredito que o Markdown seja o caminho, embora seja realmente, do ponto de vista da facilidade de você entregar o conteúdo, algo num primeiro momento interessante, do ponto de vista técnico, eu acho que é inviável para a maioria das empresas fazerem isso, principalmente se você for um site que tem milhões de arquivos publicados. Imagina você que tem que processar todo esse catálogo de arquivos que você já está produzindo nos últimos 10, 20 anos para gerar o arquivo Markdown. O seu time de TI ele vai falar assim, olha, a gente não vai conseguir fazer isso agora, vai ficar mais para frente. Então, tenta buscar alternativas viáveis para isso, que não seja gerar uma demanda que o time de TI dificilmente vai querer te atender.
Não, e até como você falou, né? Não vai ter um resultado superior nas LLMs se você escrever colocar o código ali em Markdown. Não é garantia de que vai. O que assim, em tese, que o pessoal está propondo é que seria um arquivo mais simples para a LLM ler. Uhum, Isso de fato acho que seria bem interessante. Você uhum, tira todo ali, todo o ruído do código para que ela leia aquele conteúdo. Só que dentro do o Markdown ele não tem suporte para várias tags HTML que são importantes. Por uhum, exemplo, você tem um perfeito. link externo. O Markdown ele não tem suporte para link externo. Link para ele, interno ou externo, é a mesma coisa. Então tem várias tags que tem no HTML que não tem no Markdown e, consequentemente, você perderia esse peso semântico do HTML. Entendeu? Que no Uhum. final do dia acaba sendo importante também para o treinamento das IAs, para o entendimento das IAs. E se a gente for fazer só um link com a notícia também da diminuição do limite ali do crawler, né, do bot, vai de encontro com esse código mais eficiente que também é bom para as LLMs. Assim, um código que não tenha lixo, não tenha muito comentário, não tenha aquela que você falou, né, da imagem ali convertida em base 64, né, que chama. Uhum. Então, um código mais enxuto também para o Google e para a LLM. Então, acho que está tudo meio que integrado ali. Exatamente. Bem, estamos chegando ao fim de mais um programa, né, de otimização semanal. Espero que tenham gostado. Na próxima segunda-feira, espero que a Flávia também melhore, né, esteja aqui com a gente e possa fazer o programa aqui junto com todo mundo. Mas hoje a gente teve muitas notícias de técnicas, né, Cadu? Então foi bom também. Muitas notícias técnicas. Lembrando que segunda-feira que vem é carnaval, né? Então vai ser o primeiro otimização semanal de carnaval. Então contamos com a presença de vocês. Exatamente. Venha aqui ver o programa e depois você pode pular carnaval também. Obrigada, Cadu. Obrigada a todo mundo que assistiu o programa e até a próxima. Obrigado a quem acompanhou ao vivo e obrigado para quem acompanhou a gravação e chegou até o final. Um abraço para vocês, uma boa semana e um bom carnaval para quem já está curtindo aí o pré-carnaval.